Fala apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o filme Everyday ou Todo Dia, o mais novo romance adolescente dirigido por Michael Suckse, estrelando um tanto de gente que eu não pesquisei o nome antes. Então Todo Dia acompanha a história do ou da A, um ou uma adolescente que acorda todo dia em um corpo diferente. Então em um dia ele é a Hannah, no outro ele é o Justin, no outro ele é a Rebecca. Acorda todo dia em um adolescente diferente e nunca repete a pessoa que foi, digamos, possuída pelo ou pela A. E como tudo muda na vida dessa criatura quando ela se apaixona pela Rhiannon, interpretada pela Angourie Rice. A direção aqui, como eu falei, é do Michael Suckse, um diretor que eu não conhecia, mas ele faz um trabalho interessante, cara, porque ele pega uma premissa que é bem criativa, né, uma premissa bem paranormal, e ele faz um trabalho sólido, mas ele é muito pedestre às vezes. Primeiramente na questão do trabalho de câmera, porque a gente tem uma repetição muito frequente do mesmo tipo de tomada, que é aquela tomada que a gente chama de meia tomada, né, mid shot, que é mais ou menos nessa distância que vocês estão me vendo aqui, vendo a parte de cima ali da pessoa que está sendo filmada e com um fundo desfocado, etc e tal, algo que pode ser bonito em determinadas situações, mas acaba ficando muito repetitivo e sem criatividade. Poderia ter tido uma variedade na escolha das tomadas para deixar o filme um pouco mais dinâmico. Falando em dinamismo, eu também tenho alguns problemas aqui com a montagem desse filme, especialmente na maneira como ela retrata a passagem do tempo. Então, depois de um corte, a gente não sabe muito bem se passou 1 hora, se passaram 6 horas, se passou 1 dia ou 2 dias, porque o filme não traz elementos que nos levam a concluir que houve uma passagem de tempo. Então não tem ele pôr do sol, não tem ele anoitecer, não tem elementos desse sentido colocado de forma mais ou menos sequencial para nos deixar mais cientes dessa mudança narrativa. E não é uma escolha consciente, não é para te deixar confuso, não é para misturar as várias personalidades do ou da A. Na verdade parece que é só um descuidozinho com a montagem mesmo. Mas em geral eu acho que a direção é bastante eficiente na condução dos atores, porque como a gente tem uma mudança muito grande ali de personagem, né? Constantemente o A acorda em outro corpo, então precisava de uma direção muito cautelosa para que ele parecesse sempre o mesmo personagem. E isso, na minha opinião, acontece. Independentemente se ele é a Megan ou se ele é o Alex, ou a é sempre o mesmo ou a mesma personagem. Realmente tem uma consistência nesse sentido que vem através do diretor guiando os seus atores dessa maneira. Falando dos atores, então vamos falar aqui de algumas atuações do filme, começando aqui pela Angourie Rice, que é mais ou menos a protagonista além da A, né, que já que é um interesse romântico do filme, que atua aqui muito bem, cara. Ela realmente parece ser uma adolescente muito nova. Geralmente, né, a gente tem aqueles cenários em filmes que atores de 25, 30 anos interpretam adolescentes. Não me parece ser o caso. E aqui ela tem aquela mistura de descobrimento e desconfiança e também insegurança, que são características muito fortes da adolescência, mas aqui também ela tem uma sagacidade aqui muito legal e uma confiança que ela desenvolve na personagem ou no personagem da A, que é bastante interessante. Então achei que a Angourie Rice conseguiu trazer isso à tona. Entre os diversos atores que interpretam aí o A, eu gostei muito aqui do Justice Smith, do Owen Teague e também daquele menino que faz o amigo do Homem-Aranha lá no Homecoming, que eu não sei o nome dele, mas tá aqui. Esses três conseguiram passar uma consistência muito grande dentro do que o personagem representa e, especialmente depois de que o personagem sai, quais são as mudanças em relação à pessoa original. Especialmente o Justice Smith, porque ele tem uma personalidade muito contrastante com o ou a A. Então ele precisava fazer um papel muito legal porque ele é nosso primeiro contato com esse personagem e ele deixa bem evidente esse mecanismo do roteiro e como ele funciona, qual é a verdadeira personalidade da A ou do A e como é que é a personalidade do personagem em si que foi possuído, que agora inclusive eu nem lembro o nome do personagem, mas enfim, eu achei uma boa atuação. Finalmente no roteiro, eu acho que a premissa em si é muito interessante, é uma premissa muito legal, como eu disse, ela é meio esotérica, né, digamos assim, mas ela não é usada de forma tão criativa. Acaba que esse filme cai em muitos clichês e tropes de comédias românticas adolescentes, apesar de ser fofo. Como eu falei no Twitter, eu acho que esse filme tem uma ressonância emocional legal, especialmente se você já passou por algum tipo de situação nesse sentido, né, então primeiro amor, basicamente todo mundo, e é legal nesse sentido, mas poderia ter sido muito mais criativo, muito mais ousado, muito mais inventivo com uma premissa que é tão estranha assim. Então, realmente acho que isso poderia ter sido um outro romance adolescente qualquer, apesar de ter uma premissa muito legal, ter uma direção sólida, atuações boas, mas no final das contas acaba sendo só mais um dos filmes de comédia romântica de adolescente que a gente viu no ano de 2018, e nesse quesito eu acho que Love, Simon continua sendo o melhor desse gênero no ano. Então Todo Dia ou Everyday, que milagrosamente inclusive é uma boa tradução, vai receber a nota 6.3 em 10. É um filme legalzinho, fofo, mas acho que acaba desperdiçando uma premissa que poderia ter sido muito mais interessante.
Então é isso aí, espectadores. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marcadora para se inscrever no canal. Se tornem apaixonados ou apaixonáticas, vêm fazer parte da crítica. Deixem claro aqui nos comentários o que vocês acharam de Todo Dia, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!